meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês a respeito de dúvidas. Por que será que nós sempre duvidamos? Muitas vezes nós agimos com incredulidade, diante das coisas, assim, diante das situações difíceis, não é mesmo? E uma passagem que eu quero compartilhar com vocês é uma passagem muito conhecida, que é aquela passagem que quando Jesus anda sobre o mar, Que ele vai até os discípulos andando sobre o mar, e eles, assim, no momento, eles ficam com medo, eles pensam, será que é um fantasma, Fica tudo atemorizado, mas aí Jesus fala, tem bom ânimo, Sou eu. Aí Pedro, ele diz assim, no versículo 29 do capítulo 14 de Mateus. No 28, quer dizer, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então a gente vê que Pedro, ele fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, que está aí, então manda eu ir, até o Senhor, Então ele vai até Jesus. Muitas pessoas criticam e dizem assim, Pedro não teve fé, Pedro, ele, no meio do caminho, ele parou. Mas Pedro, ele teve fé sim, porque para pensar, Já pensou você tá ali no meio do mar, Daqui a pouco aquele mar começa a ficar agitado. De repente, você vê alguém vindo na sua direção andando sobre as águas. E fala, aí você teria coragem de ir até aquela pessoa andando sobre as águas? A gente diz, eu teria. A gente diz isso porque a gente vê o final da história. Mas Pedro não. Pedro, ele vai pela fé. Ele fala assim, poxa, se é Jesus, então eu vou andar sobre as águas. E ele vai. Só que diante da dificuldade, quando ele começa a olhar, aquele mar, ele começa a se ver, poxa, eu tô andando sobre as águas. E ele se vê diante daquela situação, ele começa a ficar com medo, começa, a querer afundar e ele pede para Jesus ajudar ele. E aí Jesus fala, por que duvidou, E o que eu aprendo com isso? Nós somos muito parecidos com Pedro. Muitas vezes nós começamos uma campanha em favor, da família, por exemplo. Só que quando a gente começa aquela campanha, a gente vai na fé, a gente vai, nossa, eu vou vencer, eu vou ver minha família restaurada, vou ver minha família na igreja. Só que quando a gente começa a ver dificuldade, porque é só a gente começar uma campanha, presta atenção para você ver, é só a gente começar uma campanha que começa a vir tribulação de todos os lados, tribulação na família, na vida financeira, sabe? Aparece tanta coisa que a gente fica assim surpreso. Então o que a gente pensa? A gente logo começa a querer se afundar, a gente começa assim pensar assim, eu não vou conseguir. Sabe, tá difícil, Eu tô orando já faz 7 dias, olha quanta tribulação eu tô passando. Não dá certo não. E muitas pessoas desistem, Falam, vou fazer uma campanha, um jejum de um mês. Dá 15 dias, não dá nem 15 dias, a pessoa já desistiu. Já não quer mais nem fazer jejum, não tá dando certo, não tô achando tempo. Toda hora que eu vou fazer jejum eu me esqueço e quebro. E a gente desiste. Muitas vezes a gente desiste porque a gente pensa assim, eu não vou ter resposta, Aí vem aquele sentimento assim, eu tô buscando aqui faz tanto tempo, já faz 1 mês, 2 meses, 2 anos, e eu não tô vendo resposta pra nada disso, De que adianta? Então aí a gente começa a se afundar, E aí a gente se vê submergido, A gente se vê encoberto pelos problemas. Então a gente pede, Jesus, me ajuda, E aí Jesus olha pra gente e diz, poxa, por que você duvidou? Por que você não continuou aí na sua campanha de oração, não continuou jejuando, não continuou buscando? Por que você parou de orar? Por que você parou de ir pra igreja? Por que você parou de fazer as coisas? Por que você duvidou?
né? Muitas vezes nós somos como Pedro, mas nós temos a quem socorrer, porque Jesus ele jamais vai nos ver afundando e não vai fazer nada. Pelo contrário, ele sempre vai estender a mão e nos tirar dali. Porque, como diz, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muitas vezes a gente se sente caído, né? A gente se prostra diante dos problemas, a gente não vê saída, mas Jesus está ali para socorrer. Pedro, mesmo ele tendo ali ficado com medo, levado um puxão de orelha de Jesus, Jesus levantou ele dali e juntos eles voltaram para o barco. Então você já pensou, se talvez ele não tivesse a coragem, né, de sair daquele barco, mesmo passando, né, mesmo ficando com medo, mesmo duvidando, ele jamais teria vivido uma experiência como essa, de andar sobre as águas com Jesus. Às vezes eu olho para Pedro, como eu estava lendo, eu falava, gente, Pedro é muito corajoso, porque eu nem de barco eu ando, que dirá andar sobre as águas. Jamais eu andaria sobre as águas, né? Então, Pedro, ele também teve a coragem, né? É melhor você ter a coragem de começar uma campanha de oração, ainda que você no meio do caminho pense em desistir, do que você nunca sequer orar por sua família. Porque nem sempre a gente tem forças, né? A gente olha muitas vezes as pessoas que oram muito, a gente pensa assim que, poxa, aquela pessoa ali é o super-herói da oração, né? A gente pensa que aquela pessoa não tem fraqueza, né? A gente pensa assim que é uma coisa inalcançável pra gente. Mas a gente não entende. Todo mundo que começa uma campanha de oração, todo mundo, gente, que começa uma campanha de oração, que começa a buscar por uma causa, ela vai ter tribulações, ela vai ter muita provação. Eu me lembro que quando eu me converti, né, quando eu estava nesse processo de conversão, eu tive, assim, tanta tribulação na minha vida, mas tanta coisa que aconteceu, sabe, que eu pensava em desistir, eu sentia muito medo. Eu me lembro que na semana do meu batismo, o meu esposo falou, Ju, você vai ver, vai ver muitas coisas se levantar contra você para te fazer desistir. E realmente naquela semana muitas coisas se levantaram, né? Outras experiências que eu tive, sabe, de começar uma campanha de oração e naquela semana passar por muitas tribulações, sabe, por muitas opressões espirituais, sabe? Opressão de você falar assim, ai, quer saber, eu acho que eu vou desistir, sabe? De sentir até mesmo medo de continuar e de não saber, sabe? Então, é isso que eu quero trazer essa mensagem para você. Ainda que você esteja no meio, né, dessa tempestade, esteja aí caminhando, mas está pensando, poxa, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu não vou suportar, eu acho que eu vou afundar, sabe? Vou me afogar no meio dos problemas, porque eu já não sei mais o que fazer. Não deixa de clamar a Jesus, não deixa, porque às vezes a gente pensa assim, na hora da dificuldade, ao invés de correr para Jesus, a gente corre para longe de Jesus. Ao invés de a gente orar, a gente não ora, a gente deixa de buscar para correr para outras coisas. Mas é errado, sabe? Isso acontece comigo, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas fraquezas. E principalmente quando muitas vezes a gente comete um pecado, ao invés de a gente correr para Jesus, a gente fala, não, acho que eu nem vou orar, porque acho que Jesus nem vai ouvir minha oração. Mas é aí que a gente tem que orar. Poxa, eu errei feio, hoje eu fiz uma coisa muito errada, sabe? Eu me sinto até envergonhada de chamar Jesus, de clamar pelo nome dele. É aí que você tem que ir, porque se você não vai, você se afunda. E aí você pode até morrer afogado no meio desses problemas, de desistir de buscar Jesus, se afastar dos caminhos dele, deixar de ir para a igreja, se enfraquecer na fé. Então essa é a mensagem que eu quero trazer pra você, sabe? Não, ainda que a dúvida apareça, porque muitas vezes pode aparecer, gente. A gente não é, sabe, muitas vezes assim, muitas vezes a gente tem fraqueza, muitas vezes a gente tem dúvidas, a gente, infelizmente, nós temos as nossas falhas. Muitas vezes nós podemos sim duvidar, mas nós não podemos deixar que a dúvida, a insegurança, os problemas, as dificuldades, o medo, e seja lá mais o que for, venha, sabe, impedir da gente viver o sobrenatural de Deus na nossa vida.
Pedro, apesar, né, de tudo aquilo ali, ele viveu o sobrenatural, sabe? Ele levou o puxão de orelha ali de Jesus, falou, por que você duvidou? Né? Se ele não tivesse duvidado, nada disso tinha acontecido. Mas ele também foi corajoso. Ele foi corajoso de descer até aquele barco e de ir até Jesus. Ele também teve a fé. Pena que ele olhou, né, para tudo aquilo ali, para o mar, para toda aquela agitação e acabou se afundando. Mas ele não deixou de clamar por Jesus. E Jesus o socorreu e ele voltou para o barco com Jesus, né? Então, de repente, você está aí se afundando, se distanciando do caminho, sabe? Chama por Jesus porque ele vai te ajudar, sabe? A voltar para o caminho. Ele vai te ajudar a voltar para a direção, né? Vai te colocar, sabe? Por cima novamente do problema. Né, e não deixar você ser sufocado por ele, tá bom? Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida, eu espero realmente que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu quero pedir muito a você, sabe, se você gosta aqui do canal, não deixe de compartilhar, porque o YouTube ultimamente não tá notificando ninguém. Então, depois de um longo tempo sem postar vídeo, eu acabei perdendo muita visualização, né? As pessoas não estão recebendo as notificações. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe porque vai me ajudar bastante, tá bom? Gente, não liga não, se vocês estão escutando uma voz aí, é minha filhinha que tá ali batendo um papo ali, tá bom? Que Deus abençoe e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.